Após semanas de especulações, o fim do quadro de Virgínia Fonseca no Domingão com Huck foi confirmado pelo próprio apresentador. Na noite desta sexta-feira 27, Luciano Huck surpreendeu o público ao publicar um longo texto de despedida para a influenciadora em seu perfil no Instagram, revelando detalhes sobre a parceria entre os dois. Ao compartilhar uma foto ao lado da sócia da WePink, o apresentador enfatizou que a porta do programa segue aberta para ela. Combinamos o que ia rolar nessa primeira fase da Copa, e rolou. Foi divertido. Obrigado pela confiança e pelo carinho de sempre comigo e com nossa família. Vira e mexe, você vai estar por lá, basta querer. As portas estarão sempre escancaradas, escreveu Huck, reforçando a torcida da equipe pelo hexacampeonato da seleção brasileira. Além da despedida profissional, o apresentador fez questão de destacar o vínculo pessoal que surgiu durante as gravações. Em um tom bem-humorado, Huck agradeceu pela mentoria que recebeu sobre o universo digital e garantiu que a relação entre os dois vai além da televisão. E nessa história toda, eu já ganhei algo que valorizo demais, uma amiga. Ah, professor, não desisti das nossas aulas de influencer, brincou ele. Virgínia, que tem sido alvo de rumores sobre uma possível viagem com Vini Júnior, retribuiu o carinho nas redes sociais. Agora que a gente processou essa notícia, vale a pena a gente parar um pouco para analisar o que esse movimento realmente significa. Não estamos falando apenas de uma saída de um quadro de TV, mas de um encontro de mundos que até pouco tempo atrás pareciam habitar galáxias completamente diferentes dentro do entretenimento brasileiro. Quando a gente olha para Virgínia Fonseca, é impossível não reconhecer a trajetória meteórica de uma jovem que nasceu nos Estados Unidos, filha de brasileiros, e que encontrou na internet não apenas um passatempo, mas um império. A Virgínia começou como tantas outras na época do YouTube, mostrando o cotidiano, falando de moda, de beleza, mas ela teve uma percepção de negócio que pouca gente teve. A transição dela do nicho de influenciadora de nicho para a figura que pauta o Brasil, que lança marcas de cosméticos como a WePink com números astronômicos de faturamento, é um estudo de caso fascinante. Ela não apenas cresceu, ela se tornou uma potência comercial. E do outro lado temos o Luciano Huck, um veterano da televisão que por décadas reinou absoluto na grade dominical, primeiro com o Caldeirão e agora ocupando o espaço que foi de Fausto Silva. O Huck é um mestre em se reinventar. Ele sabe que a televisão aberta, para sobreviver, precisa conversar com a linguagem das redes sociais, e trazer a Virgínia para o palco do Domingão foi uma estratégia que teve dois lados muito claros. Para ela foi a chancela definitiva da grande mídia, o reconhecimento de que ela não era apenas da internet. Para o Huck foi a tentativa de rejuvenescer a audiência e trazer para o sofá da sala de estar aquele público que muitas vezes nem liga mais à televisão, mas que consome o conteúdo dela no Instagram ou no TikTok. Se a gente olhar para o histórico dessa parceria, é curioso notar como as críticas sempre vieram em peso. A Virgínia sempre foi um alvo constante de comentários sobre o seu estilo de vida, sobre a ostentação, sobre a forma como ela expõe a família, e até sobre a qualidade dos produtos que ela vende. No passado, antes de 2025, vimos episódios onde ela se viu no centro de polêmicas por conta de publicidades que não foram tão bem aceitas ou por questões envolvendo a sua própria marca. O Luciano, por sua vez, também tem uma trajetória marcada por uma transição complexa. Ele saiu de um apresentador de programas de auditório com viés social para uma figura que flerta abertamente com o debate político nacional, sempre caminhando sobre uma corda bamba, tentando agradar a todos e não se queimar com ninguém. Quando eles se juntaram no palco, a gente viu o choque entre o imediatismo das redes sociais, onde tudo acontece agora, onde a interação é frenética, e o ritmo mais cadenciado e estruturado da TV. O fato de o Huck ter escrito esse texto, deixando as portas abertas, mostra que ele entende que o jogo mudou. Ele não pode perder o acesso a essa audiência que ela domina. O que estamos vendo aqui é uma troca de favores de alto nível. O Huck precisa da relevância digital dela, e ela precisa da legitimidade que só o horário nobre da Globo oferece. É interessante notar também como esse cenário de despedida traz à tona um pouco da vida pessoal dela, que é, talvez, o maior motor de engajamento que ela possui. A notícia toca levemente em rumores sobre viagens e contatos com figuras do esporte, como Vini Júnior, o que só reforça como a linha entre a vida privada e a vida pública da Virgínia é inexistente. Tudo vira conteúdo, tudo vira pauta, e isso, na minha visão, é o que torna o fenômeno Virgínia tão difícil de ser replicado. Muitas pessoas tentam, mas poucas têm o desprendimento ou a estratégia de transformar o simples ato de viver em um reality show ininterrupto.
Eu particularmente acho que esse fim do quadro é muito mais um ajuste de agenda do que um rompimento. A televisão brasileira hoje não pode se dar ao luxo de descartar uma figura que movimenta milhões de pessoas com um único sotori. Se o Luciano Huck diz que ela vai virar e mexer por lá, ele está sendo realista. A televisão está tentando aprender com os influenciadores, e o fato de ele admitir que está tendo aulas com ela, mesmo que em tom de brincadeira, mostra uma humildade estratégica que poucos apresentadores do porte dele teriam. Olhando para o futuro, o que isso nos diz sobre a televisão brasileira? Na minha humilde opinião, a TV está passando por uma crise de identidade profunda. Ela não quer mais ditar o que é famoso, ela quer apenas surfar na fama que já foi construída lá fora, nas redes. Antigamente você aparecia no Domingão e virava uma estrela. Hoje você vira uma estrela na internet e para se validar, você vai ao Domingão. É um movimento inverso. E a Virgínia Fonseca é o maior exemplo de que o modelo antigo de celebridade, que dependia exclusivamente da TV, praticamente morreu. O que a gente vê agora são parcerias sazonais. O tchau de agora não é um adeus, é apenas a constatação de que a lógica mudou. A relação deles, que ele chamou de amizade, reflete essa nova era onde o networking acontece nos bastidores dos grandes estúdios, mas também nas mensagens diretas do Instagram. Eu vejo esse momento como um marco. A televisão se rendendo, de forma elegante e inteligente, ao fato de que hoje o entretenimento é uma via de mão dupla. O Huck não perde nada em deixar a porta aberta, pelo contrário, ele ganha em modernidade e mantém o seu programa conectado com os assuntos que realmente fazem barulho na mesa do brasileiro. Resta saber se o público vai continuar comprando essa parceria toda vez que ela for convidada a voltar, ou se a audiência, que é volúvel por natureza, vai começar a sentir falta de um conteúdo mais denso. De qualquer forma, é inegável que a Virgínia Fonseca não é apenas uma influenciadora de passagem, ela é, queiram ou não, um dos maiores nomes da comunicação no Brasil neste momento, e o Luciano Huck sabe exatamente o valor de ter alguém como ela no seu radar. Estamos assistindo a uma dança de cadeiras onde o talento, no sentido tradicional da palavra, perdeu um pouco o protagonismo para o alcance e para a capacidade de conversão. E sinceramente, enquanto houver audiência, essa troca de figurinhas entre os grandes nomes da TV e os gigantes da internet vai ser a regra do jogo, e não a exceção. É um jogo inteligente, é um jogo de negócios, e acima de tudo, é um jogo onde ninguém sai perdendo, pelo menos não enquanto os números de engajamento continuarem subindo.